nome é professora Cida, leciono a matéria de Comunicação e Língua Portuguesa, no curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica Rema. A nossa aula hoje é sobre a linguagem como instrumento na ação. Sem a linguagem, futuro corretor, você seria incapaz de conquistar clientes, negociar, enfim, não daria. Para entender o processo de comunicação, é preciso entender, primeiramente, que a origem de toda a atividade comunicativa do ser humano está na linguagem. A capacidade humana de se comunicar por meio de uma língua, que representa um sistema de signos convencionais, usados pelos membros de uma mesma comunidade. A linguagem é um processo de comunicação de uma mensagem entre dois falantes pelo menos. O destinador ou emissor, que emite a mensagem, e aquele a quem a mensagem é destinada. As variantes linguísticas são as variações que ocorrem na língua, motivadas por vários fatores: social, profissional ou situacional. Vamos a um breve intervalo e voltaremos a conversar sobre o assunto. Essa ação envolve 6 elementos: emissor ou remetente, a mensagem, o código utilizado, o canal meio utilizado para veicular a mensagem, o referente objeto ou situação de que a mensagem trata, por fim, o receptor ou destinatário. As 6 funções da linguagem são: a função referencial. Esta função privilegia justamente o objeto ou situação de que a mensagem trata, ou seja, o referente busca transmitir informações objetivas sobre ele. Imprime no texto as marcas de sua atitude pessoal, emoções, opiniões, análises, avaliações. C. Função conativa. Esta função privilegia o receptor, utilizando elementos consistentes para persuadi-lo, seduzi-lo, convencer o receptor. D. Função fática. Se orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e fortalecer a eficiência da comunicação, garantindo que o contato foi estabelecida. Do código, explicando-os, analisando-os, definindo-os. Verificamos o uso desta função nos dicionários. F. Função poética. A função poética está voltada para a mensagem, utilizando recursos de forma e conteúdo que chamam a atenção para a própria mensagem, causando emoção, surpresa. Matéria de Comunicação e Língua Portuguesa, no curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica Rema. A nossa aula hoje é sobre a linguagem como instrumento na ação. Sem a linguagem, futuro corretor, você seria incapaz de conquistar clientes, negociar, enfim, não daria. Para entender o processo de comunicação, é preciso entender, primeiramente, que a origem de toda a atividade comunicativa do ser humano está na linguagem. A capacidade humana de se comunicar por meio de uma língua, que representa um sistema de signos convencionais, usados pelos membros de uma mesma comunidade. A linguagem é um processo de comunicação de uma mensagem entre dois falantes pelo menos. O destinador ou emissor, que emite a mensagem, e aquele a quem a mensagem é destinada. As variantes linguísticas são as variações que ocorrem na língua, motivadas por vários fatores: social, profissional ou situacional. Vamos a um breve intervalo e voltaremos a conversar sobre o assunto. Bom pessoal, voltamos mais uma vez e vamos falar sobre a comunicação na imobiliária. Como você se comunica na escrita e verbalmente? Na comunicação empresarial escrita, deve prevalecer o uso da norma culta, a objetividade, a clareza e a concisão, numa preocupação primordial com a eficácia e a exatidão. Na redação comercial é preciso haver
clareza, concisão, coerência, consistência e propriedade no uso das palavras. Carregue sempre o seu dicionário. Quero aproveitar para indicar o livro de comunicação empresarial disponível em nossa biblioteca. Bom, pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de ler a apostila e acessar o ambiente virtual. Há exercícios em rota de aprendizagem. Até a próxima! O texto é produzido através da organização de palavras que se unem, adequadamente, umas às outras. Assim, os termos vão formando uma oração, e as orações vão constituir períodos. Essa união ou ligação entre os elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, coerente. Um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos os elementos gramaticais ou coesivos, conjunções, pronomes, preposições e advérbios, no interior das frases. Portanto, a coesão refere-se à forma ou à superfície de um texto. Ela é mantida através de procedimentos gramaticais, isto é, pela escolha do conectivo adequado na conexão. A coerência resulta da relação harmoniosa entre os pensamentos ou ideias apresentadas num texto sobre um determinado assunto. Refere-se, dessa forma, ao conteúdo, ou seja, à sequência ordenada das opiniões ou fatos expostos. Não havendo o emprego correto dos elementos de ligação conectivos, faltará a coesão e, logicamente, a coerência ao texto. Bom, pessoal, leiam a apostila Rota de Aprendizagem, façam os exercícios propostos e até a próxima aula. Um abraço a todos. Olá, hoje é a nossa quarta aula de comunicação. Falaremos sobre hierarquia das ideias e tipos de textos. O texto narrativo relata as mudanças progressivas de estado que ocorrem com as pessoas e coisas através do tempo, existindo sempre uma relação de anterioridade e posterioridade. Na narração sempre se relata um fato, um acontecimento, do qual participam personagens. Aquele que conta, que narra o acontecido é denominado narrador. Percebe-se o predomínio das frases verbais, indicadoras de um processo ou ação. Além da presença do narrador, do fato relatado e dos personagens, acontece dentro de um espaço de tempo. O personagem principal é chamado protagonista. Você pode observar isso nas novelas, em que sempre há um personagem principal, o protagonista. A descrição é o que chamamos de retrato verbal de objetos, pessoas, cenas ou ambientes. Ela trabalha com imagens, permitindo que o leitor visualize o que está sendo descrito. O texto dissertativo se caracteriza pela defesa de um ponto de vista, de uma ideia, ou pelo questionamento acerca de um assunto determinado. Predomina a argumentação. Na redação há introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, pessoal, leiam a apostila, acessem o AVA, façam os exercícios e até a próxima. Olá, chegamos à nossa sexta aula de comunicação e hoje falaremos sobre a organização do texto técnico.
Entende-se como redação técnica textos que se destinam a informações sobre o uso de alguma norma ou instrução. A redação técnica se divide em oficial, comercial e científica. A redação oficial se refere às comunicações oficiais emanadas do poder público, ofício, exposição de motivos, o aviso, o memorando oficial, etc. A redação comercial é utilizada no comércio e na indústria cartas comerciais, memorandos, circulares. Na redação científica, se incluem as dissertações, os ensaios, as monografias, relatórios. Já o termo redação empresarial é utilizado para designar a reunião de duas áreas, comercial e bancária. No que se refere à linguagem, os documentos técnicos apresentam características básicas. Ela deverá ser clara, harmônica e objetiva, procurando oferecer comodidade ao destinatário. Elemento fundamental da comunicação técnica. Essa modalidade de redação deve possuir o que chamamos qualidade de estilo, constituído pelos seguintes elementos: harmonia, clareza objetividade. Timbre, quanto aos ofícios, deverá constar sempre na parte superior dos documentos de comunicação, visando a identificação do órgão emissor. Na elaboração de carta, considera-se o mesmo princípio e deverá ter as mesmas características do ofício referência ou ementa. No ofício deve ser alinhado a 2,5 cm da margem esquerda e 2 espaços abaixo do índice número, ou localizar-se do lado direito abaixo da data, desde que não ultrapassem a metade da folha. Olá, esta é a 6ª aula de comunicação e o assunto hoje é frase, oração e período. A parte da gramática normativa que estuda as relações entre as palavras na oração e as relações das orações no período denomina-se sintaxe. Vamos lá. Denomina-se frase um enunciado que possui sentido completo, podendo, ou não, se organizar em torno de um verbo. Silêncio. Os alunos chegaram agitados. No primeiro caso, não existe um verbo, mas o propósito comunicativo é atingido, então ele é uma frase. Aliás, até estruturas mais simples, como um simples ai, são conceituadas. A oração se caracteriza pela presença de um verbo, ou locução verbal, sendo que cada enunciado que possua verbo constitui uma oração. A oração se caracteriza pela presença de um verbo, ou locução verbal, sendo que cada enunciado que possua verbo constitui uma oração. O período pode ser simples, ou seja, constituído por apenas uma oração, a qual recebe o nome de oração absoluta a menina dormia na sala, ou composto, mais de uma oração. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. O sujeito é o elemento da oração, a respeito do qual se informa algo. A informação a obra e o sujeito é o predicado. Ocorre oração sem sujeito com os verbos impessoais, que podem ser verbos que exprimem fenômeno da natureza, como chover, trovejar, amanhecer, anoitecer, ventar, relampejar, etc. Bom pessoal, aconselho consultar a apostila, as indicações de livros na rota de aprendizagem e até a próxima. Olá, chegamos à nossa última aula de comunicação e hoje falaremos um pouco sobre o novo acordo ortográfico. A língua portuguesa para fins de estudo divide-se em 3 partes: fonologia, morfologia e análise sintática. Fonologia é a parte da gramática que estuda o fonema, do grego, ponesologia estudo. Fonema e letra são conceitos distintos. Fonema é de natureza sonora, letra é representação gráfica do fonema.
Não devemos confundir letra com fonema, já que o fonema é uma unidade sonora, enquanto a letra é sua representação gráfica, escrito entre duas barras. 1. Vogais. São fonemas resultantes da livre passagem da corrente de ar pela boca. A, I, O, U. 3. Consoantes. São fonemas que resultam de algum obstáculo encontrado pela corrente de ar ao passar pela boca. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Sílaba é um grupo de fonemas pronunciados numa só expiração. País escola televisão. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser a monossílabas. Possuem uma única sílaba. Pai, sol, dó, mel, lã, cruz. Dissílabas. Possuem duas sílabas. País, caos, lixo, caixa, lápis, nota. Trissílaba. Possuem três sílabas. Escola, árvore, caderno, cinzeiro, fonema. Ditongo é o agrupamento de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Régua, carre, luas, herói, sábio, pastéis. Tritongo é o encontro de uma semivogal ou uma semivogal na mesma sílaba. Uruguai, enxaguou, Paraguai, quais. Hiato é o encontro de duas vogais pertencendo a umas sílabas diferentes. Saúde, sai da região autônoma sa região autônoma, enjoo, milância. Encontro consoantal é o agrupamento de fonemas consonantais numa palavra, sem que entre elas haja vogal. Pragtoglossas digno ritmo. Dígrafos é o grupo de duas letras que representam um único fonema. A palavra crase provém do grego crasis e significa fusão, junção. A crase nada mais é do que a fusão da preposição a com o outro a. Sempre que a regência do termo antecedente exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo definido feminino ou as, ocorrerá a crase. Amanhã devo ir à praia. Se o termo antecedente não exigir a preposição a, ou o termo posterior não aceitar o artigo definido feminino a, ou as, a crase não ocorrerá. Veja. Conheço a cidade. Nesse exemplo, não ocorre a crase porque o verbo conhecer não exige a preposição a. Lembre-se de que quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Logo, temos, no exemplo, um único ao artigo definido feminino a, que determina o substantivo cidade. O diretor fez referência a ela. Crase diante de nomes de lugar. Os nomes de lugar podem aparecer ou não precedidos de artigo. Para saber se o nome de lugar vem precedido do artigo feminino a, construa uma frase. Construa uma frase com esse nome de lugar precedido do verbo vir. Se obtivermos a contração da preposição de artigo a, é óbvio que ocorreu o artigo. Se obtivermos simplesmente a preposição de, é claro que não ocorreu o artigo e, consequentemente, não poderá haver crase com aquele nome de lugar. Veja, vou à Bahia. Vou à Itália. Utilizamos o verbo vir. Venho da Bahia. Venho da Itália. Verifique que os nomes de lugar Bahia e Itália vêm precedidos do artigo a. Como o termo antecedente vou exige a preposição a, ocorre a crase. Vou a Roma. Vou a Brasília. Observação importante. Com expressão adverbial feminina, a moda de ocorre o acento indicativo da crase mesmo que a palavra moda fique submetida. Fez um gol a Pelé.
Ocorrerá a crase com os pronomes demonstrativo, aquele S, aquela S e aquilo sempre que o termo antecedente, por sua regência, exigir a preposição. Chegamos àquela cidade. Assisti àquele filme que você me recomendou. Prefiro isto aquilo. Pessoal, leiam a apostila, acessem o AVA e até a próxima. Olá, hoje falaremos nas mudanças da língua de acordo com o novo acordo ortográfico. O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras K, W e Y. O alfabeto completo passa a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X e Z. As letras K, W e I, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são usadas em várias situações. A na escrita de símbolos de unidades de medida, km quilômetro, kg quilograma, w not. B na escrita de palavras e nomes estrangeiros e seus derivados, show, playboy, playground, windsurf, kung fu, yin, yang, William, Kaiser, Kafka, kafkiano. Não se usa mais o trema, sinal colocado sobre a letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos G, Gi, Q, quinta-feira. Atenção! O trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Exemplos: mulher, mulheriano. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos em e o das palavras paroxítonas, palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba. Exemplo: alcateia, androide, apoia, apoio, boia, colmeia, coreia, dibiloide. Epopeia, epopeia, estoico, estoico, estreia, estreia. Atenção! Essa regra é válida somente para palavras paroxítonas. Assim, continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas em eis, el, els, oi, ois. Exemplos: papéis, herói. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo, bocaiúva, feiura, bocaiúva e outros. Atenção! Se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final ou seguidos de s, o acento permanece. Exemplos: tuiuiu, tuiuius, Piauí. 3. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em ous. Abençoe crê em verbo crer, crende em verbo dar. Dou verbo doar, enjoo, lê em verbo ler, magou verbo magoar, perdoou verbo perdoar, povoou verbo povoar. 4. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares para, pelas, pelas, pelos, pelos, polos, pulos e pera, pera. Permanece o acento diferencial em pode, pode. Pode é a forma do passado do verbo poder, pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do singular. Pode é a forma do presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. Exemplo: ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Permanece o acento diferencial em por. Por é verbo. Por é preposição. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como de seus derivados manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc. É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma a forma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Qual é a forma do bolo?
5. Não se usa mais o acento agudo no U tônico das formas tu arguis, ele argui, eles arguem, do presente do indicativo dos verbos arguir e redarguir. 6. Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guar, quariquir, como aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir, etc. Esses verbos admitem duas pronúncias e algumas formas do presente do indicativo, do presente do subjuntivo e também do imperativo. Veja. Se forem pronunciadas com A ou I tônicos, essas formas devem ser acentuadas. Exemplos. Verbo enxaguar. Enxago, enxáguas, enxágua, enxaguam. Enxague, enxagues, enxaguem. Ver. Verbo delinquir. Delinquo, delinques, delinque, delinquem. Delinqua, delinquas. B. Se forem pronunciadas com o tônico, essas formas deixam de ser acentuadas. Verbo enxaguar. Enxago, enxáguas, enxágua, enxaguam. Enxague, enxagues, enxaguem. Verbo delinquir. Atenção! No Brasil, a pronúncia mais corrente é a primeira, aquela com I tônicos. As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos, como aero, agro, além, ante, a quem. 1. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por H. Exemplos: ante-higiênico, ante-histórico, coerdeiro, macrohistória, mini-hotel proto-história, sobre, H. Humano, super-homem, ultra-humano. Exceção: sub-humano. Nesse caso, a palavra humano perde o H. Olá, sou o professor Luciano e vou ministrar a vocês a matéria de desenho arquitetônico. O nosso assunto hoje é instrumentos e materiais de desenho. Desde suas origens, o homem comunica-se através de grafismos e desenhos. As primeiras representações que conhecemos são as pinturas rupestres. Ao longo da história, a comunicação através do desenho foi evoluindo, dando origem a duas formas de desenho. Um é os desenhos artísticos. Em arquitetura, o desenho é a principal forma de expressão. É através dele que o arquiteto e o projetista exterioriza as suas criações e soluções, representando seu projeto. O desenho arquitetônico é uma especialização do desenho técnico normatizado voltado para a execução e representação de projetos de arquitetura. Esses desenhos podem ser realizados sobre uma superfície de papel, dentro de pranchas, na maioria das vezes sulfite, papel manteiga. A execução de desenhos de arquitetura no computador em geral exige a operação programas gráficos do tipo CAD que normalmente demandam um hardware. Atualmente, o principal programa para lidar com estes tipos de desenho é o AutoCAD, um software produzido pela empresa americana Autodesk. Existem, no entanto, diversos outros softwares de CAD para arquitetura. A maioria deles nem sempre é capaz de ler e escrever arquivos no formato DWG. Bom pessoal, chegamos ao final da primeira aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, sou o professor Luciano e vou ministrar a vocês a matéria de desenho arquitetônico. O nosso assunto hoje é instrumentos e materiais de desenho. Desde suas origens, o homem comunica-se através de grafismos e desenhos. As primeiras representações que conhecemos são as pinturas rupestres. Em arquitetura, o desenho é a principal forma de expressão. É através dele que o arquiteto e o projetista exterioriza as suas criações e soluções, representando seu projeto. O desenho começou a ser usado como meio preferencial de representação do projeto arquitetônico a partir do Renascimento.
Esses desenhos podem ser realizados sobre uma superfície de papel, dentro de pranchas na maioria das vezes sulfite, papel manteiga, vegeta ou computador. Do modo convencional, são executados sobre pranchetas, com uso de réguas, esquadros, lapiseira, compasso, caneta de nanquim. A execução de desenhos de arquitetura no computador em geral exige a operação programas gráficos do tipo CAD que normalmente demandam um hardware robusto. Existem, no entanto, diversos outros softwares de CAD para arquitetura. A maioria deles nem sempre é capaz de ler e escrever arquivos no formato DWG. Além de programas CAD destinados ao desenho técnico de uma forma geral, como o AutoCAD ou MicroStation, também existem softwares designados especificamente para o trabalho de projeto, como o ArchiCAD, o ArchiStation, o Vectorworks, o Revit, entre outros. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, esta é a nossa segunda aula de desenho arquitetônico. Hoje falaremos sobre descrições e usos esquadros, régua tetanígrafo e régua paralela. O desenho técnico é a linguagem universal que fornece todas as informações necessárias à construção e montagem dos objetos. O desenho técnico é capaz de apresentar informações complementares sobre a forma e dimensões dos projetos. A leitura do desenho técnico é a visualização mental da forma e das dimensões através dos desenhos apresentados. Esquadros é o conjunto de duas peças de formato triangular-retangular, uma com ângulos de 45º e outra com ângulos de 30º e 60º obviamente, além do outro ângulo reto, 90º. São denominados de jogo de esquadros quando são de dimensões compatíveis, ou seja, o cateto maior do esquadro de 3060 tem a mesma dimensão da hipotenusa do esquadro de 45. Não use o esquadro com marcadores coloridos. Mantenha-o limpo com uma solução diluída de sabão neutro e água. Não utilize álcool na limpeza, que deixa o esquadro esbranquiçado. 5. Régua T é um instrumento próprio para desenho técnico. Assim como a régua paralela é uma régua utilizada para apoiar o esquadro ou para traçar linhas paralelas quando apoiada N. Na mesa de desenhos, possui em média 80 cm e normalmente é de madeira com detalhes em acrílico. O tecnígrafo é um equipamento que substitui o conjunto régua T e esquadros, destinada ao traçado de linhas horizontais paralelas entre si no sentido do comprimento da prancheta, e a servir de base para o apoio dos esquadros para traçar linhas verticais ou inclinadas. Bom pessoal, termina aqui a aula de hoje. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, hoje é a nossa terceira aula e falaremos sobre prancheta, régua comum, compassos, lápis e grafite. Prancheta é um suporte importante usado para fazer desenhos de projetos em geral, arquitetura, instalações, mesa de desenho ou estirador, estrutura entre outros. Para cobrir pranchetas, normalmente pode-se usar o seguinte: 1. Coberturas de vinil, que fornecem uma superfície de desenho suave e uniforme. Furos de alinhamento e cortes ficam naturalmente encobertos. 2. Revestimento e fórmica ou material resistente similar, sem imperfeições de superfície. Régua comum, instrumento de madeira, marfim, celuloide, metal etc., de superfície plana e arestas retilíneas, próprio para traçar linhas retas. Compassos para circunferência. O lápis comum de madeira e grafite também pode ser usado para desenho. O lápis deve ser apontado, afiado com uma lixa pequena e, em seguida, ser limpo com algodão, pano ou papel. O lápis comum de madeira e grafite também pode ser usado para desenho. O lápis deve ser apontado, afiado com uma lixa pequena e, em seguida, ser limpo com algodão, pano ou papel. Os lápis são classificados por número e por letras. Por exemplo, H é lápis duro e B é macio. Lapiseira tradicional. Devido ao seu grafite relativamente espesso, ela facilita o traçado de diversos pesos de linhas nítidos.
Lapiseira mecânica utiliza uma mina de grafite, que não necessita ser apontada. Ela é utilizada para o traçado de linhas nítidas e finas se você girá-la suficientemente. Enquanto desenha, bom pessoal, leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, hoje é a quarta aula de desenho arquitetônico. Hoje falaremos sobre borracha, transferidores, curvas francesas ou pistoletes. A borracha natural é o produto primário da coagulação do látex da seringueira. Hoje, a borracha sintética, concorrente do elastômero natural e outras derivadas do petróleo. Tanto uma como outra tem como polímero fundamental o poliisopreno. A diferenciação se dá por adição de pigmentos e processos de vulcanização com graus distintos. Transferidores. Transferidor é um material muito usado para medida e marcação de paredes. É composto basicamente por uma escala circular, ou de seções de círculo. Seu uso é diversificado, tendo emprego em educação, matemática, engenharia, topografia, construção e diversas outras atividades que requeiram o uso e a medição de ângulos. Os fixos. Transferidor de tricentésimo sexagésimo. Transferidor de centésimo octogésimo. Transferidor de nonagésimo. Móveis. Transferidor de ângulo com ou sem relógio. Cabe notar que os transferidores podem marcar os ângulos não somente em graus, mas também em milésimos. Existem diversos modelos de transferidores com aplicações em aeronáutica, astronomia, escolar, engenharia, navegação, topografia, trigonometria. A curva francesa é um gabarito com vazados curvos, combinando diversos raios. Antes do surgimento do computador gráfico, mais especificamente do desenho vetorial, as curvas francesas eram usadas em diversas áreas. No desenho arquitetônico, no design gráfico para arte finalizar logomarcas, por exemplo, e também no desenho tipográfico. Chegamos à nossa quinta aula de desenho arquitetônico. Falaremos sobre caneta para uso de tintas normógrafo, gabaritos. Canetas esferográficas ou esferográficas são um tipo de caneta cuja tinta umedece uma esfera rolante que desliza sobre a superfície. Na evolução da caneta, o uso de uma esfera na ponta possibilitou um avanço que popularizou o uso deste instrumento de escrita e substituía com vantagem a caneta tinteiro. Com a invenção da caneta, as pessoas passaram a escrever cartas, postais e livros. Hoje em dia a caneta é usada nas escolas para escrever apontamentos e fazer testes. O normógrafo é um instrumento auxiliar para desenho. O tipo mais comum é o normógrafo para desenho de caracteres, porém há outros destinados ao desenho de formas geométricas. Pode ser uma régua vazada através da qual se desenham as letras e números, ou então uma régua com sulcos no formato dos caracteres, que são transferidos para o papel através de um instrumento denominado de arranha para normógrafo. O normógrafo do tipo sulcado é utilizado principalmente para desenho técnico e era muito utilizado nos escritórios de engenharia e arquitetura antes da popularização da computação gráfica e dos sistemas CAD para a representação de legendas e letreiros. Terreno. O contorno do edifício que vai ser construído. O gabarito é feito a partir da planta do piso. Até a próxima. Olá, hoje é a sexta aula de desenho arquitetônico. Falaremos sobre tinta indeleável, papéis e pranchas. Tinta indelével que não pode ser apagado, durável. O papel é um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente distribuídos sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são frequentemente utilizadas para escrever. Existem vários tipos de papéis utilizados para o desenho técnico de arquitetura. Os formatos e a gramatura podem variar de acordo com cada fabricante.
alcançam 140 a 200 gm2, ideal para desenho artístico, folha grossa, em blocos, folhas avulsas e outros. Sulfite 50 a 160 gm2, ideal para desenho a lápis e croquis, sem transparência, em blocos, folhas avulsas e em vários formatos. Manteiga ideal para croquis, com boa transparência, em blocos, folhas avulsas e em vários formatos ou rolo. Vegetal ideal para projeto final, com ótima transparência, em blocos, folhas avulsas e em vários formatos ou rolo. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, chegamos à nossa 7ª aula de desenho arquitetônico e hoje falaremos sobre 7ª aula de desenho arquitetônico, escala, utilização e tipos. Como vimos, os desenhos para as construções são elaborados em pranchas, isto é, folhas de papel com dimensões padronizadas, por norma técnica, onde o espaço utilizável é delimitado por linhas chamadas de margens. Uma prancha A4, por exemplo, tem 21 cm de largura por 29,7 cm de altura e espaço utilizável de 17,5 cm de largura por 27,7 cm de altura. Desta forma, se tivermos que desenhar a planta, o corte e a fachada de uma edificação, nesta prancha, esses desenhos deverão estar em escala. Um dos fatores que determina a escala de um desenho é a necessidade de detalhe da informação. Normalmente, na etapa de projeto executivo, quando os elementos da construção estão sendo desenhados para serem realmente executados, como por exemplo, as esquadrias, portas, janelas, etc., normalmente as desenhamos o mais próximo possível do tamanho real. 1,21 e 25, ampliações de banheiros, cozinhas ou outros compartimentos. 1,50 é a escala mais indicada e usada para desenhos de plantas, cortes e fachadas de projetos. De grandes projetos, plantas de situação, localização, topografia, paisagismo e desenho urbano. 1,500 e 1,000, planta de localização, paisagismo, urbanismo e topografia. 2.000 e 5.000, levantamentos aerofotogramétricos, projetos de urbanismo e zoneamento. Simples. À medida que a produção dos desenhos acontece, a escolha fica cada vez mais acertada. Até a próxima! Olá, esta é a 8ª aula de desenho arquitetônico e hoje falaremos sobre grandeza representativa da escala, figuras geométricas, arte e arquitetura. Temos alguns elementos comuns a todos os regimes daquele período: a monumentalidade, a propaganda do Estado, a compassidade. A monumentalidade foi trabalhada de diversas maneiras de modo a impor a grandeza do regime, ao mesmo tempo pela grandiosidade e pela opressão representada pela escala desumana. Nem sempre o que estamos vendo pode ser reproduzido no papel em tamanho real. Muitas vezes precisamos reduzir o tamanho real, caso contrário, o objeto vai aparecer deformado. A base para a maior parte do desenho arquitetônico é a linha, destacar linhas, traços. Esses detalhes fazem diferença em um projeto ou desenho. Figuras geométricas são figuras planas e não planas, ou seja, espaciais. São os paralelepípedos compostos de retângulo, são os cubos compostos de quadrados. As espaciais, elas ficam apoiadas também, MS apoiadas com um conjunto de figuras. As espaciais todas ficam em pé, elas não ficam deitadas como as planas. Nas figuras geométricas tem vértices, arestas e faces, mas a esfera não tem, porque ela é redonda. Podemos citar polígonos, trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado, losango, paralelepípedos e cilindros. Leiam a apostila, acessem o AVA e até a próxima. Olá, chegamos à nossa última aula de desenho arquitetônico e hoje falaremos sobre cálculo de área.
Imagine a seguinte situação: aproveitando uma promoção de uma loja de materiais para construção, uma família resolve trocar o piso da sala de sua residência. Sabem também que o ladrilho desejado é quadrado, com 25 centímetros de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para ladrilhar o piso da sala inteira? Área é a denominação dada à medida de uma superfície. Na situação acima estamos nos referindo às áreas da sala e do ladrilho. Denominamos de triângulo a um polígono de 3 lados. A letra H representa a medida da altura do triângulo, assim como letra B representa a medida da base. A área do triângulo será metade do produto do valor da medida da base, pelo valor da medida da altura. Com H representando a medida da sua altura e com B representando a medida da sua base, a área do paralelogramo pode ser obtida multiplicando-se B por H. Se você dispuser do valor das medidas H e B, você poderá utilizar a fórmula do paralelogramo para obter a área do losango. Bom pessoal, este é um assunto um tanto amplo, mas você poderá se aprofundar mais